Muito bem, então estamos iniciando mais uma aula, disciplina de contabilidade das instituições financeiras. Obrigado a todas as meninas aqui presentes, a vocês que vão assistir a aula depois também, né, pelo tempo dedicado, pelo esforço, enfim. A aula de hoje vai ser breve, a gente vai fazer uma análise e entender um pouquinho mais de como é composto esse sistema financeiro nacional, dando uma ênfase um pouquinho maior ao Conselho Monetário Nacional, vou falar também do Bacen e da CVM, mas a ênfase prioritária aqui é o Conselho Monetário. Como eu havia explicado, né, a gente está resumindo esses conteúdos para tentar pegar essa parte mais teórica para dar o embasamento mínimo necessário para quando formos colocar em prática as atividades das instituições financeiras de modo geral. Tá? Então, lembrando sempre que o grupo está à disposição de vocês para tirar dúvida, para a gente poder conversar, enfim. E eu dependo dessa busca de vocês pelo conhecimento também. Tá? Então, aqui estamos na aula 4, né, seguindo o nosso plano dentro dessa primeira unidade, tá bom? A gente começa falando então do Conselho Monetário Nacional, partindo de qual ideia? Ele é um órgão normativo. Né? O que significa isso na prática? Ele faz parte do Sistema Financeiro Nacional, para quem já assistiu à aula anterior, entendeu que existem algumas subdivisões, né? E o Conselho Monetário Nacional, ele é uma dessas partes. Então, ele é chamado de órgão superior, porque ele possui essa competência, essa responsabilidade de legislar de certa maneira, né? Promulgar não, perdão, divulgar e criar resoluções que vão ajudar a organizar o sistema financeiro nacional, tá? Então, ele, inclusive, tem um grande papel no que nós conhecemos hoje como a realidade vivenciada pelo brasileiro no seu dia a dia. Por quê? Porque é ele que ajuda na formulação da política da moeda, do crédito, e estas coisas, por mais distantes que elas pareçam, são elas que geram o impacto final na vida do que nós chamamos de consumidor, né? Do cidadão comum brasileiro, eu e você. Qual que é o grande objetivo, então, do Conselho Monetário Nacional? É promover essa estabilidade da moeda, é garantir esse desenvolvimento econômico do país de uma forma geral. Por isso que se fala econômico e social, né? Porque ele tem esse pretexto de conseguir auxiliar aí. É claro que, como conselho, ele tem este papel de aconselhar, de desenvolver diretrizes, né? Ele não vai colocar em prática estas diretrizes. Para isso, existem outras entidades e cada um com o seu papel. Então, é importante a gente saber e já memorizar logo de cara. Os membros do Conselho Monetário Nacional, eles vão se reunir uma vez por mês e vão deliberar sobre diversos assuntos, né? Aí eu trouxe aqui só alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter orientação sobre a aplicação dos recursos das instituições financeiras, o aperfeiçoamento dessas instituições, dos próprios instrumentos financeiros, a garantia ou o zelo aí pela liquidez e pela solvência das instituições também, né? A gente vai ver exemplos disso com algumas das resoluções já publicadas para associar uma coisa com a outra. Além, é claro, da coordenação dessas políticas monetárias, da política creditícia, orçamentária, o próprio controle aí da dívida pública interna e externa, né? Para quem já estudou um pouquinho de contabilidade pública, vai associando uma coisa com a outra. Para entender fundamentalmente o Conselho Monetário Nacional, a gente vai ter a legislação citada, né, anteriormente na aula número 3, seria essa 4.595 de 64, com as respectivas atualizações, né? Mas o texto base ele ainda continua o mesmo. Então, a gente vai ter lá nos artigos 3 e 4 a definição, né, dessas atividades, dessas responsabilidades deste conselho, tá bom? E aí é importante também lembrar que em casos extraordinários, né, pode acontecer mais de uma reunião por mês. Essas matérias, ou enfim, os assuntos discutidos, eles são lavrados em ata, essas atas são públicas, né, até porque este conselho ele presta contas ao cidadão como um todo, por fazer parte do sistema público nacional, e basicamente essas resoluções e atas, após aprovadas ali as devidas diretrizes, enfim, organizações, aquilo que foi discutido, né, uma situação em específico ou uma forma mais geral, o Conselho Monetário Nacional vai publicar isso por meio de resolução. E essa resolução precisa passar pelo Diário Oficial da União. Então, ele é a fonte de informação que nós temos, né? E também é publicado no site do Banco Central do Brasil, através do sistema de busca de normas. Então, quando a gente tem alguma curiosidade, como exemplo aqui, eu vou mostrar algumas para vocês, direto com o link, e depois vocês vão poder ir procurando outras coisas também que vocês tenham curiosidade. Ok? Então, entendendo que, por ser um órgão normativo, ele vai ter esse grande papel de regulamentar, criar ali diretrizes, essa é a palavra-chave, né? Os princípios, os meios pelo qual
vai se organizar o sistema financeiro nacional. O Conselho ele é composto pelo ministro da Economia, que atua como presidente dentro do Conselho, secretário de Fazenda, secretário especial de Fazenda, né, e ainda o presidente do Bacen, que é o Banco Central do Brasil. Aqui eu só reforcei, né, que trata-se de um órgão 100% normativo, diferentemente, por exemplo, do Banco Central. Né? O que significa isso? Então, o Conselho Monetário Nacional ele vai definir as regras e as políticas. O Banco Central vai aplicar essas regras e políticas no que lhe for da competência, ou ainda o Conselho Monetário Nacional vai definir regras para as instituições financeiras, né? Públicas ou privadas, ou para o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico. Então, a partir desta ideia, ele normatiza e essas próprias instituições são as que executam, tá bom? Então, a gente entende o Conselho Monetário Nacional naquela hierarquia. E aí, só para reforçar, né, como forma de prestar um apoio técnico a este conselho, existe ainda uma comissão técnica que é formada por mais colaboradores, né, cujo papel é realmente o trabalho mais técnico. Então, o conselho ele é mais ou menos essa ideia de deliberar, de discutir e decidir sobre. E é interessante que a gente pense aqui que outras pessoas estão decidindo o nosso futuro. Então, quando alguém está discutindo lá a taxa de juros, quando alguém está discutindo lá a tarifa bancária, quando alguém está discutindo se vai ou não vai emitir mais papel moeda, isso está influenciando na nossa vida. A gente não pode desassociar uma coisa da outra e tem que se perceber. É claro que no Brasil, considerando o nível de complexidade das coisas, da legislação, de todos os outros aspectos, a gente costuma resumir a nossa vida a tentativas de sobreviver, né? A de correr atrás daquilo que é mais prioritário, mais urgente. Mas o ideal seria o quê? Que todo brasileiro já fosse criado com uma educação financeira, que todo brasileiro tivesse acesso a essas informações. Isso não fosse, talvez, um juridiquês tão grande, né? Com uma necessidade de um conhecimento técnico prévio, ou ainda um contabilês também, podemos dizer assim, né, de informações muito técnicas que às vezes não conseguem ser apresentadas de uma maneira mais compreensiva. E isso distancia uma coisa da outra. Então é interessante que nós, estudantes da contabilidade, quanto mais a gente tem afinidade com esses assuntos, né, quanto mais a gente cria essa proximidade, que a gente possa também ser uma dessas pessoas, desses trabalhadores, desses colaboradores e difusores aí do conhecimento. Então, se você vê algo que acha interessante, você precisa compartilhar essa informação. A gente está o tempo todo disseminando informação que muitas vezes é discutível em relação à sua necessidade, né? Mas as coisas que realmente importam são deixadas de lado. Então, o que acontece na maioria dos casos? O conselho ele vai se reunir, vai publicar lá a sua ata de decisão e, dependendo do filtro que é feito dali, algum jornalista econômico vai trabalhar em cima daquela matéria para trazer essa notícia para o grande público, para a grande massa. Então, o que chega para nós, muitas das vezes, já passou por diversos filtros. E nós, como estudantes, precisamos superar esses bloqueios, superar essas etapas e correr atrás realmente de adquirir esse conhecimento direto da fonte também, né, para conseguir ter acesso e entender essa mecânica. Porque, de uma forma ou de outra, se você continua como um trabalhador registrado na CLT, se você abre a sua empresa, enfim, de certa maneira você estará sujeito à influência deste conselho. Era essa a ideia que eu queria que vocês tivessem. E aí, quando a gente fala dessas atribuições, uma delas, que é mais associada, então, à nossa vivência no dia a dia, seria esse conceito de fiscalizar e zelar pelas instituições financeiras que eu trouxe como exemplo. E aí eu peguei algumas resoluções só para a gente ter uma ideia, né, para a gente conseguir conceituar e contextualizar. A 4.924, lá de 2021, no mês de julho, né, vai dizer o seguinte, olha, que dispõe sobre os princípios gerais. Perdão, deixa eu só fazer uma correção aqui, senão depois eu esqueço. Dispõe sobre os princípios gerais para o reconhecimento, mensuração, escrituração e evidenciação contábeis, né, pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central, ela diz. O que significa isso? Está aqui o link da resolução para vocês acompanharem depois, a gente vai voltar nela em aulas futuras. Então, em outras palavras, menos termos técnicos, né, o reconhecimento, mensuração, escrituração e evidenciação das informações contábeis dessas instituições. É desta resolução que veio do Conselho Monetário Nacional e nós vamos nos basear, por exemplo, para aplicar ali a questão prática do débito e crédito, né, da escrituração, como nós chamamos.
Então, qual é o critério que eu utilizo para formular, de acordo ali com o plano de contas aplicado às instituições financeiras, mas para determinar o que é o ativo, o que é o passivo, como é que eu trato ali situações adversas, né? Situação X, Y, mais específico. Essa norma, ela nos dá essa base, ela nos ajuda. É claro que, assim como os próprios pronunciamentos contábeis também contribuem, a norma fala deles, inclusive, muitas vezes ali é uma questão relativamente técnica, mais profunda, que exige um conhecimento mais avançado. Mas é interessante que vocês pensem desse princípio, porque se a gente está seguindo uma regra, ainda que a gente não tenha visto a resolução como fonte originária ali, mas se você está se baseando naquela regra para executar o seu trabalho, você está aprendendo sobre contabilidade das instituições financeiras, a como registrar ali uma operação comercial, digamos assim, um depósito que foi recebido no seu banco, né, que nós vamos criar futuramente, você precisa entender que esse conhecimento vem de algum lugar e vai vir justamente desse Conselho Monetário Nacional, junto com outras instituições, com outros, como eu falei aí, os pronunciamentos técnicos do próprio Conselho Federal, né, enfim, com outras coisas, mas em regra, em essência, em origem, a gente vai trabalhar com o material do próprio Conselho Monetário Nacional. Um outro exemplo que eu tenho para dar para vocês aqui é sobre o Fundo Garantidor de Créditos, a Resolução 4469 de 2016, né, vai dispor ali e dar como anexo, inclusive, o próprio estatuto, o regulamento desse fundo. O que é, para quem não conhece? Existe uma ideia no Brasil de quando você, por exemplo, se aproxima dos investimentos financeiros, digamos assim, vendida ali uma ideia para você de que o seu investimento ele está seguro caso o banco quebre, por exemplo, né? Ou o dinheiro da sua poupança está seguro caso aquele banco que você depositou quebre, porque há o fundo garantidor de créditos. E aí, se você já ouviu falar, você tem mais ou menos essa ideia, né? Mas provavelmente, dificilmente, é muito raro isso acontecer, da pessoa ir lá e ler o regulamento por completo desse fundo, né? Ou o estatuto. Então, como é que isso é mantido, por exemplo? Como é que o governo consegue garantir até o valor XYZ? Se eu não me engano, a última atualização indicava lá 250 mil por CPF, perdão, por CPF, né, ou seja, por pessoa física. Se o banco quebrasse, eu tivesse 249 mil reais naquele banco naquele dia, eu conseguiria receber isso de volta por meio do fundo garantidor. Essa é a ideia. E aí, como é que o governo consegue dar essa garantia? Como é que o Conselho organiza isso, o Conselho Monetário Nacional prevê situações e etc. Ele faz um recolhimento, assim como as empresas pagam lá os seus tributos convencionais, como nós já conhecemos da contabilidade comercial, ali há uma contrapartida dessas instituições, né? E aí muitas vezes isso é direcionado também para o consumidor final, né, que somos nós os usuários. Não necessariamente na forma em específico de uma tarifa ou de outra coisa, mas faz parte do ganho e isso tem que ser pensado pela instituição financeira também, né, porque ela vai ter que contribuir de certa maneira. Ok? Então, esse é um dos exemplos. Aí eu deixei o link dela também para vocês acessarem direto, mas podem procurar, pesquisar e tudo mais. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês aqui é a resolução 3.919 de 2010, que aí eu acho que talvez surja um interesse ainda maior, né? Que vai falar do quê? As normas de cobrança de tarifas. Então, quem é que determina o que o banco pode e não pode cobrar? O que é garantido como gratuito, né? Que a gente chama de essencial, e o que não é? Onde é que eu acho isso? Aí, às vezes, né, hoje, para tudo a gente utiliza uma ferramenta de busca online, o Google e outras que existem, e aí, às vezes, a gente só vê metade do caminho, mas nunca chega na resolução. Então, ler a resolução nos ajuda a entender a mecânica por detrás daquele processo. É isso que eu queria apresentar para vocês nessa ideia. E essa resolução vai sair de onde? De um conselho que, às vezes, a gente nem sabe que existe, né? Nem conhece, enfim, vê muito pouco. Então, realmente aqui é para vocês pegarem mais ou menos o fio da meada, né? Poderem aí, de acordo com o interesse, prosseguir os estudos. Então, por exemplo, quando você faz uma conta bancária, né, num banco comercial, digamos assim, ou que seja um banco múltiplo, como a gente vai estudar as diferenças depois. O banco convencional que a gente conhece, né, os principais aí. Você vai lá, você faz a sua conta, ele te dá um cartão. Esse primeiro cartão, ele é gratuito. Provavelmente vocês devem ter reparado nisso, né? E aí esse primeiro cartão ele é gratuito sobre algumas condições, né, que é determinada por essa resolução. E a prática disso, inclusive, por exemplo, para você pedir uma segunda via, se isso vai ou não vai ser cobrado, a manutenção da validade daquele cartão,
entre outras, né? Existe uma série de outras regrinhas lá sobre todas as tarifas que podem ou não serem cobradas, mas, por exemplo, existem algumas que são vedadas, que são proibidas, né? Para que o banco ou aquela instituição financeira não cobre da chamada pessoa natural, que o convencional é a pessoa física, quando ela possuir vínculo. E, por exemplo, existe ainda uma garantia por parte da resolução, né, que determina que, quando você assina o contrato, todas as tarifas precisam estar pré-estabelecidas lá, explicadas, né, digamos assim. Ainda que com letrinhas miúdas, elas precisam estar. Então, aí é claro que é uma responsabilidade das partes, né, da pessoa que está assinando e do banco que recebe a assinatura e faz aquele contrato com a pessoa física. Mas é para a gente entender que não é feito de qualquer jeito, né? Então, quem é que determina, por exemplo, o valor de quanto que pode ser lá o depósito? A gente tem algumas séries de regras que vão variando ao longo do tempo, ou que originalmente, se não são regulamentadas e padronizadas, cada uma das instituições segue uma. Então, aí imagina você, vai fazer um depósito em dinheiro, numa instituição só pode 3 cédulas, na outra pode até 10, na outra só pode uma. Isso vira uma confusão, né? E aí, quando a gente padroniza por meio de uma resolução e tem a força ali para conseguir fiscalizar e cobrar essas instituições, isso reflete diretamente para o consumidor final, né? Para o usuário daquele serviço, para aquele profissional que atua na área. Então, todos precisam estar atentos a essas resoluções, as devidas atualizações e etc. É claro que num primeiro momento, para a gente conhecer todo esse universo, para quem nunca teve nenhuma base, é um pouquinho distante. Mas com o passar do tempo e a curiosidade sendo acrescida, aí a gente vai percebendo situações. Ah, então é daqui, é dali que vem, enfim. É essa base que eu posso seguir, tá? Então esses são exemplos, assim, só para que não fique muito vago, porque daí às vezes a gente fala assim, olha, um dos objetivos aí é a estabilidade da moeda. O que significa isso? Como é que funciona isso? Onde é que está escrito isso? Ou qual que é a regra disso? Então, é mais ou menos desse princípio. Ah, vamos garantir aí a liquidez e a solvência. Então, como é que é feito isso? Por meio de prestação de contas. Então, avaliação, publicação das demonstrações contábeis dessas instituições financeiras, enfim. E aí o conselho vai fazer essas avaliações junto com outras entidades, obviamente, né? Enfim, tem ali as suas atribuições justamente para isso. Até porque não dá para abraçar o mundo, mas em grande parte aí do que nós temos de regulamentação, por isso é um órgão 100% normativo, vão surgir deste conselho, né, que, como vocês viram, é composto originalmente ali por 3 grandes figuras, né, desta área da economia nacional, e que, em ideia geral, são auxiliados ali por uma comissão técnica, né, que aí a composição é bem maior. Mas é para que a gente perceba que essas coisas que parecem distantes estão na realidade próximas, ok? Então, aí, junto com o Conselho Monetário, a gente precisa lembrar, né, não esquecendo, né, nós não vamos ter necessariamente uma aula em específico para eles, mas eu quis trazer aqui a questão do Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, né? Eu tinha exemplificado essa estrutura para vocês. A gente tem uma parte para moeda, crédito, capital e câmbio, depois seguros privados e também a parte de previdência fechada. Nesta primeira parte, que é a da moeda, chamemos assim, a gente vai ter as entidades supervisoras, né, que vão executar estas políticas. Então, a gente tem o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Então, o Conselho, ele determina como é que vai ser o processo de emissão de moeda. O Banco Central vai conseguir executar este processo e vai literalmente confeccionar a moeda. Então, o Conselho vai determinar as regras e o Banco Central do Brasil vai aplicar essas regras, ou a Comissão de Valores Mobiliários, cada um na sua competência. Então, só resumindo aí também, o Banco Central ele vai ter como grande objetivo esse controle inflacionário, né, para poder determinar ali a circulação de moeda. Uma coisa interessante para vocês pensarem, né, que todo mundo deve reconhecer aqui, foi dito que, em virtude, né, da pandemia, do momento que estávamos ali, havia a necessidade da confecção, que custa dinheiro público, inclusive, da nota de R$ 200, certo? A partir deste princípio, foi autorizado que houvesse ali a confecção deste montante, né? Eu não lembro os números exatos, mas resumidamente, era para fabricar a nota de R$ 200 e colocar em circulação, porque ia faltar dinheiro no país, em virtude principalmente, né, dos grandes saques que a população estava fazendo, né, com o auxílio e etc.
e parte deste montante até hoje não foi fabricado. Então, imagine assim, olha, a gente comprou 1.000 notas de R$ 200, só para dar um exemplo chulo aqui para vocês, e é como se a gente tivesse fabricado, sei lá, 100, 200, e o restante está lá, parado, né, esperando a ordem de fabricação, esperando o pagamento, esperando essa conclusão dessa política pública. Então, nem sempre essa galera acerta, né? Ou se mudar na metade do caminho, porque eu não sei vocês, mas eu até hoje não vi essa nota em circulação, né? E aí parte talvez do trabalho de vocês, né? Pode ser que eu pegue pouco dinheiro físico na mão, mas até hoje realmente não vi. E aí, assim como a gente teve lá as mudanças, por exemplo, da moeda, da nota de R$ 1 para a moeda em si, né? A moeda como metal propriamente dito, a gente, né, tem algumas variações. De onde é que vêm essas ideias? Quem é que coordena e controla e planeja todo este processo? Conselho Monetário Nacional, junto ao Banco Central do Brasil. É claro que aí, com a fiscalização, né, do próprio Poder Executivo como um todo, enfim, também do Poder Legislativo, Judiciário e etc. Tá? Então, o controle inflacionário ele é um dos objetivos porque o Banco Central ele detém o controle da moeda, né, em forma prática propriamente dito. Então, ele faz essas avaliações constantemente. Se ele emite muita, tem um reflexo. Se ele emite pouca, se falta dinheiro circulando, também tem outro reflexo, né? Que são medidas econômicas que a gente precisa estudar e vamos ver conforme estudemos aí futuramente os mercados, né? Especificamente o mercado da moeda. A segurança do sistema financeiro nacional, e aqui a gente pode citar como exemplo aí uma das medidas que foram adotadas que, né, às vezes quando a gente não estuda muito parece uma super, hiper, mega novidade, um pioneirismo espetacular, mas, por exemplo, o caso do Pix no Brasil, né? Visto que isto lá fora, enfim, no mundo como um todo já era adotado, no Brasil houve uma centralização por parte do governo, ao invés de ser uma iniciativa das instituições privadas, digamos assim, né? O Banco Central ele deteve o poder nesse sentido para poder controlar e regulamentar essa prática também, né? E aí existe toda uma história, toda uma polêmica envolvida também. Então, a segurança do sistema financeiro nacional envolve isso, envolve outras coisas, né? Por exemplo, o próprio controle da informação bancária nacional. A manutenção de reservas internacionais do país, né, das moedas que ele possui em relação às outras internacionais e vice-versa, né, a própria moeda do real e a manutenção dessas reservas, então. E como eu já falei, emissor de papel moeda é talvez a medida mais conhecida, mais tradicional. Aí eu deixei o link do YouTube aqui para vocês assistirem depois, né? Um vídeo do Banco Central do Brasil, tem o canal deles lá com outros materiais também, se vocês tiverem curiosidade, né? Para poder visualizarem. É um vídeo mais institucional, né? Então ele é, de certa maneira, uma propaganda. Não vejo problema em ser uma propaganda, só estou avisando vocês, tá? E estou indicando porque este é o caminho a ser seguido, né? Se você quer informação sobre o que é o Banco Central, sobre o que ele faz, ninguém melhor do que eles para dizer o que seria isso. E aí, para nós aqui, é interessante que a gente só faça esses filtros, né, para perceber aí que nem tudo é realmente como parece, né? A gente precisa ter um bom senso também, tá? Então, o Banco Central, ele tem diversas atribuições, e essas atribuições, elas são cumpridas justamente para atender resoluções, para trazer, como, por exemplo, aqui esses exemplos que eu dei, vocês podem ver que é um link direto do site do Banco Central, para quem nunca acessou, né? A resolução ali, a 3919, que foi a última que eu falei das tarifas, ela é uma publicação do Banco Central do Brasil, que vem lá de uma deliberação do Conselho Monetário Nacional, enfim. E aí ele colocou em prática essa regulamentação e vai atualizando ela conforme a necessidade. Tá? E aí, por fim, a Comissão de Valores Mobiliários, né, contemplando esse nosso processo de estudo aqui original, para entendermos um pouco mais dessa estrutura do sistema financeiro, que vai trabalhar no outro aspecto, né, que vai ser mais um auxílio, né, digamos assim, para não focar exclusivamente, a gente poderia dizer assim, olha, o Banco Central do Brasil, ele é o banco do governo, né, e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai cuidar desse mercado de crédito, né, de valores mobiliários, para ser mais abrangente. Então, ela vai cuidar justamente desse processo e buscar esse desenvolvimento. Então, eu parto do seguinte princípio, né? A bolsa de valores, com a troca de valores imobiliários que nós temos, vai ser regulamentada, né?
a partir das resoluções do trabalho que é feito pela CVM. Então, a gente poderia resumir o seu trabalho no quê? A emissão e distribuição desses valores. Então, eu abro lá a sociedade da minha empresa e transformo ela numa sociedade anônima. Onde é que eu vou conseguir inserir ela para que todo mundo a veja? A partir justamente desse trabalho da CVM, que regulamenta o que nós chamamos de bolsa de valores, né? A troca ali desses valores mobiliários. Negociação e intermediação nos diferentes mercados, né, de valores derivativos, organização e funcionamento da bolsa de valores que eu já citei, a própria auditoria, né, das companhias abertas, que são as sociedades anônimas, como nós chamamos na contabilidade, serviços de consultoria, de analista, enfim. Então, existem diversas atividades que são executadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Quando a gente vai aprendendo sobre os mercados e os tipos de produtos, isso vai ficando um pouco mais claro, né? Vai ficando um pouquinho mais fácil de se compreender. Mas, basicamente, ela vai agir como, aí eu coloquei ali para vocês, instrumento de captação de recursos para as empresas, né? E aí a proposta, por que se tem isso? Qual que é a vantagem, pensemos assim no sentido econômico e social do país, por que há necessidade disso? Porque daí quando você reúne este capital, você consegue gerar empresa, se você gera empresa, você gera renda, se você gera a renda, você desenvolve a qualidade de vida dos seres humanos que compõem essa nação. Enfim, é um processo cíclico, né, e numa forma de cadeia, né, uma cadeia econômica que precisa de todos esses entes trabalhando em conjunto. Tá? E tudo isso sempre vai depender muito, né, vai estar sempre necessariamente alinhado aí com perspectivas governamentais, né, porque o Brasil como um todo ele é um só, então é preciso que a gente entenda este processo. E aí, às vezes, né, isso fica um pouco distante, porque política pública é uma coisa que a gente não costuma estudar muito, fiscalizar muito, né? Enfim, as próprias ações do Banco Central que eu já citei, da própria comissão dos valores mobiliários, né? Enfim, é um universo que vai se estabelecendo à parte. Então, se a gente fica alheio a ele, né, infelizmente, a gente fica deficiente de conhecimento, né? Fica deficitário de conhecimento. E aí, necessariamente, para estudar essa disciplina, a gente precisa pelo menos entender a existência dessas entidades, né, e perceber que muitas das coisas pelas quais nós teremos dúvidas ou enfim, teremos a curiosidade, já podem, inclusive, ter sido respondidas anteriormente, sanadas, né, por resoluções, por outras consultas que outras pessoas também tiveram esses dilemas, essas dúvidas, etc. Tá bom? Então, era para vocês poderem aí perceber um pouco mais dessa estrutura do Sistema Financeiro Nacional, antes da gente prosseguir, né? Depois nós vamos falar do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que são instituições que já colocam um pouquinho mais da disciplina em prática, mas que possuem ainda essa regulamentação básica, teórica, fundamentada em legislação, fundamentada em normativos, de modo geral, que são as resoluções, etc., perdão, que vão efetivamente apresentar aquele trabalho para nós. Então, é muito comum que a gente tenha o quê? Desejo trabalhar na Caixa Econômica Federal. Daí eu vou estudar sobre a história, vou buscar conhecimento em relação a isso. Ou então, eu uso a Caixa Econômica Federal somente porque eu preciso do acesso ao seguro-desemprego. Né? Por que ela é detentora disso? Então, tem todo um fundamento teórico, jurídico por detrás, que é essa primeira base da disciplina. O caso do Banco do Brasil também, ele é uma instituição pública ou privada? É o que a gente vai ver na próxima aula. Então, assim, é realmente para a gente conhecer como é organizado este universo, né? A fim de que depois, quando a gente for estruturar o nosso próprio banco, digamos assim, né, a nossa instituição financeira, melhor colocando, a gente saiba e conheça esses caminhos para perceber. Então, onde é que eu busco lá? Se eu quisesse hoje criar um banco, onde é que eu ia me fundamentar? O que eu precisaria ter? Criar um é igual a criar uma empresa? Enfim, eu preciso fazer essa leitura, esse entendimento e perceber que tem particularidades, né? Porque a gente está falando de moeda e moeda, como eu expliquei para vocês muito fortemente nas aulas anteriores, é poder de barganha no mundo, né? E tem um papel muito importante. A gente talvez, mais uma vez, só não conheça tão a fundo por causa dessa base inicial que a gente não tem. Mas é o que a disciplina também propõe, conhecer ali o técnico, o básico, a fim de que consigamos colocar em prática depois. Alguma dúvida? Curiosidade? Algo que vocês queiram compartilhar comigo para eu
prosseguir aqui no raciocínio. Vitória, você viu várias o quê? Qual parte que era que eu estava comentando? As notas de 200, professor. Eu vi várias na agência lá onde eu trabalho. Ah, mas aí, né, ótimo, trabalhando na agência, então é mais comum, né, Só perfeito. assim para me ver mesmo, porque senão... É que o meu patamar financeiro é um pouquinho menor, né? Aí eu trabalho com notas só de 2, de 10, brincadeira. É que bom, pelo menos você é uma testemunha viva de que nós temos notas circulando, certo? Sim, elas realmente existem. Estão entre Olha. nós. E aí o brasileiro, inclusive, muitas vezes criticou e falou assim, não precisa, vira aquela polêmica e toda a confusão, e às vezes isso não fica claro o suficiente, né? A maioria das pessoas nem sabe o porquê, ou a razão por detrás de se ter criado uma moeda como essa. Aí o que isso influencia no nosso dia a dia. Então é realmente assim, para a gente perceber que esse mundo ele está acontecendo, mas a gente que fica alheio a ele às vezes, né? Salvo para quem trabalha em instituições. Eu vi isso também, Emiliane. Eu vi algumas informações em relação a isso. Não sei até que ponto isto é interessante ou não, mas eu não acho improvável, né? Só penso que não, assim, o 100% de recolhimento eu não acredito que aconteça, né? Até porque você tem situações assim de que é preciso pensar num futuro, né? E essa tal dessa pandemia ainda não se resolveu. Então, talvez seja uma estratégia política guardada para poder, né, depois emitir um pouco mais, talvez faltou grana na hora da emissão, enfim, né, as razões são as mais diversas. Eu vi manifestações, por exemplo, do Ministério Público afirmando que esse tipo de prática de aumentar o valor da moeda facilita o crime organizado, né? Então facilita a lavagem de dinheiro, enfim, tem lado bom e lado ruim, né? E aí é preciso pensar. Né? Mas é interessante que a gente consiga associar, né, com a nossa vida, com a nossa prática do dia a dia. Eu até hoje estou esperando para ver uma, né? Eu acho que quando eu ganhar eu vou guardar e falar assim, ó, se tirar de circulação, pelo menos fica como uma relíquia, né? Porque tem gente que inclusive guarda moedas, né? Coleção de moedas, espera valorizar as edições limitadas, especiais. E aí a ideia é o quê? De onde que vem isso? Né? Vem justamente lá dessas resoluções, dessa base normativa que a gente vai ter do próprio Conselho, né? Não que só ele faça isso, mas para o Banco Central, por exemplo, aplicar uma política, ele precisa estar fundamentado, e essa fundamentação, essa legalidade que a gente chama, essa autoridade normativa, vem justamente do Conselho Monetário Nacional. Né? Então, a comissão vai conseguir, a comissão técnica vai conseguir determinar lá ali parâmetros, né, para estabelecer certas políticas, e estas autoridades, que de certa maneira nos representam, né, foram colocadas lá por nós, Brasil como um todo, vão determinar o futuro da nação no sentido econômico e social. E não é um negócio que dá para cometer erros, né? É uma super, hiper, mega pressão, é uma dificuldade muito grande, exige um conhecimento de economia técnico muito avançado. Se não houver isso, realmente há uma desilusão. O Brasil passou por períodos e que vocês aos poucos estão acompanhando, por exemplo, as notícias, estão vendo que nesse momento a gente tem uma dificuldade inflacionária, né? Isso é cíclico, pelo menos no que a gente chama de economia capitalista, né? Um processo natural, de expansão e recessão, independente de conceitos políticos de A, B ou C. Eu não tenho nesse sentido um julgamento, mas se a gente estuda a história e aprende um pouco sobre ela, a gente percebe que não faz muito tempo que isso aconteceu. Né? E aí você vai juntando uma coisa com a outra e você percebe que a manutenção das suas compras mensais já está um pouquinho mais difícil, porque o preço das coisas subiu. Então, aí, às vezes, a gente não percebe o elo que existe entre uma coisa e outra. Né? E a falta desse elo faz com que a gente não tenha controle sobre isso. Então fica lá uma decisão que influencia diretamente, e a gente só consome, às vezes, sei lá, o que a mídia fala, ou o que a gente consegue perceber, e isso é sempre muito raso, muito vago, e acaba ficando sem entender. E aí, né, o Brasil tem seus dilemas morais que não pode discutir, que não pode conversar, se for discutir já passa para outros níveis, então é delicado, né, é difícil. E aí eu só queria apresentar para vocês mais ou menos o raciocínio. Então, quer deixar de ser
Alguém que não entende, quer buscar esse conhecimento, vai precisar driblar essas barreiras, o juridiquês, o contabilês, os eis da vida, que são as linguagens técnicas. Mas uma vez superadas, você se torna uma pessoa capaz de modificar a sua própria vida e a sua própria realidade. Né? Porque daí você detém o conhecimento a ponto de tomar decisões em relação à sua vida, entendendo que os outros também decidem a sua vida. E aí, antecipando essas decisões, percebendo melhor como é a realidade do mercado, você vai começando a criar e construir uma nova perspectiva. Né? E aí não fica dependente dos outros exclusivamente. Tá? Então, em relação ao que a gente conversou antes, da estrutura, das aulas anteriores, alguma dúvida? Eu falo muito, né? Não deixo vocês falarem, vocês devem estar pensando mais ou menos isso. Tá claro? Tá tranquilo de entender? Tá muito pouco? Querem mais? Preciso saber o que vocês estão achando. Por mim, tá tudo certo, professor. Bom, bacana. Quem mais? Para mim também, professor, tá muito claro. Gostei da aula bastante. Eu entrei atrasada, daí então não posso opinar muito, não. Não estava conseguindo entrar. Sem problema. Por causa do e-mail, Rosângela? Ou era outra coisa? Eu não sei, eu não sei se é minha internet, eu estava tentando acessar num cômodo aqui, eu acho que deve ser minha internet, porque depois que eu fui para perto do... Entendi. É que às vezes, assim, dependendo do e-mail, se aparece para vocês pedindo autorização, é porque não está naquela lista de e-mail institucional. Aí qualquer coisa vocês me passam o e-mail de vocês, né, se vocês quiserem passar essa parte, driblar esse obstáculo, eu adiciono na lista de convidados da aula, que é uma listinha dos e-mails institucionais lá, mesmo que seja um e-mail pessoal, não tem problema, é só me passar. E aí vocês podem entrar com qualquer um, tá? A gente coloca o institucional porque é o que a instituição pede, né? Para que vocês usem o e-mail da Unemat propriamente dito, tá? Mas não tem problema também. Aí verifica, se for isso, se não for, aí a internet, essas coisas a gente entende que sempre tem dificuldades. O meu aqui, eu estava tentando falar com vocês antes, 7 horas, né, 19 horas, e não estava saindo som. Aí eu tive que ir lá buscar um outro fone de ouvido para usar aqui de microfone. Então, problemas técnicos nesse mundo digital a gente sempre vai ter, né? Bom, então vocês estão me dizendo que está tranquilo, né? Eu estou com algumas... Deixa eu já encerrar a gravação, que senão depois fica muito extenso. Aí eu vou só fazer alguns comentários e a gente encerra por hoje, tá? Então, para quem vai assistir depois aí, deixa eu interromper a gravação aqui.